um quadro, uma escultura, uma assemblagem. Como eu criei o oratório. Você sabe o que é isso? Uma pergunta que vale fazer, né? Você sabe o que é uma assemblage? Nome francês metido a besta para dedéu, né? Na verdade, uma assemblage é um. Deixa eu anotar aqui. Peraí. Isso. É um nome meio metido a besta mesmo. Você tem razão se você está achando isso. Assemblage. Assemblage, né? É um conjunto, é uma montagem de materiais. Eu prefiro até chamar disso, né? Um, uma montagem de materiais diversos. Isso foi criado no século XX, lá no modernismo, né? O pessoal começou a desenvolver expressividade, né? A partir dos materiais, né? A extrapolar a tela, a extrapolar, vamos dizer assim, o quadro, o desenho. E também não era uma escultura, muita gente até chamava de escultura, mas não é escultura, exatamente, é uma colagem, uma montagem, né? E eu criei um trabalho cujo nome é Orartório, esse é o título. Deixa eu botar até umas aspas aqui, não custa nada, né? Orartório. E, como vocês sabem, eu defendo a ideia de que toda arte vem da nossa experiência de vida, vem do nosso inconsciente. É claro que o inconsciente ele se transforma em consciente também, e existe essa troca, esse fluxo o tempo todo. Vou contar de onde nasceu o oratório, antes até de mostrar o oratório. Em 2022, vou até aparecer, dar a cara a tapa aqui. Ó. 2022 eu passei por uma crise muito grave, uma crise emocional. Na verdade, que começou em 2021. Uma questão pessoal minha, também não preciso entrar em detalhes. Mas eu estava muito mal. Eu estava numa situação bem ruim, muito triste, solitário, ainda era fim de pandemia, né? E eu estava sozinho aqui no meu ateliê. Em determinado instante, eu me deparei com uma prateleira de um armário meu, uma prateleira quebrada. E a prateleira, todo mundo sabe, conceitualmente e realmente, né? Ela é um objeto que sustenta, é um sustentáculo. E era uma prateleira tão bonita, antiga. Eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, puxa vida, eu até me emociono. Fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, puxa vida, isso é simbólico, né? Claro que para mim aquela prateleira é importante, para você não é, pô. Mas eu estou te contando a história. Eu falei, eu vou unir essa prateleira. Ela estava rachada ao meio, rachou ao meio, literalmente. Eu vi que estava tudo certinho se eu juntasse assim, né? Eu vou dar um jeito de reunir essa prateleira e vou pintar sobre ela, né? Eu já tive alguns trabalhos meus que eu usei marcenaria, usei cursos, né, meus. Não sou um marceneiro, mas eu gosto de marcenaria. Eu estudei marcenaria na PUC, quando eu fiz desenho industrial. E meus recursos parcos, com meus materiais parcos, em plena pandemia, eu falei, vou usar. Final de pandemia, já estava com uma vacina, mas ainda tinha muita gente pegando e morrendo de Covid. Eu peguei e comecei a trabalhar nessa prateleira com o que eu tinha. Como eu adoro fazer. Aliás, vou tirar essa, só para vocês verem aqui, ó.
Que atrás desse quadro aqui, basicamente, tem coisas assim, né? Que vocês vão olhar lá no fundo. Cadê? Pro outro lado. Aqui. Espera aí que eu vou tentar mostrar aqui, ó. Aqui atrás, ó, tem vários elementos. Tem elementos ali, ó. Lá no canto. É difícil de ver assim, né? Mas tem elementos que eu utilizei. Deixa eu tirar a bagunça, né? Porque tem uns quadros ali jogados ali no canto ali. Tem uns elementos que eu utilizei. E assim eu fiz com essa prateleira. Peguei alguns materiais que eu tinha, olha aí, ela rachada, tá vendo? E criei uma reunião de elementos na prateleira, né? Eu reuni, né? Eu uni de novo, unir, eu uni de novo os dois pedaços, e eu fiz isso de uma maneira que eu tinha foi quase como uma forma de oração, foi uma coisa muito mística que eu tive aqui na minha casa, e eu criei um altar, né? Um altar meu, né? Com as madeirinhas que eu tinha, tem umas madeirinhas aqui que significam muito para mim, são madeiras que meu filho colheu, ele já não estava mais morando aqui, ele estava morando em outro apartamento, e eu perguntei a ele se eu podia trabalhar naquelas madeiras, ele falou, claro, pai, não tem problema, isso tudo envolve, tem uma aura aí, sabe? A prateleira reunida, olha só como é que eu reuni. Eu peguei pedaços de elementos de computador que estavam jogados aqui, aqueles pedaços, peguei, cortei, aparafusei, depois eu vou mostrar por trás também eu fiz isso. E botei um espaço para uma vela, porque para mim tem que ter o fogo, né? Eu não poderia não ter fogo, e tem que ter incenso, né? O fogo é como se fosse o toque, o tato, né? Você sente o calor, o fogo você sente pelo tato, pelos olhos também, é óbvio, como a gente está vendo. E o incenso é o aroma, né? Não tem aí, de fato, é o som, né? Ainda que o fogo faça crepitar, né? Mas é muito baixinho, se fosse uma fogueira, tudo bem. Então aqui tem a poesia, que eu fiz dessa poesia uma espécie de uma reza, né? Dá para ler aqui, né? Estado perfeito de estar, né? E é uma poesia minha. Você vê que eu uso, tá? Tinha até um pitoquinho aqui de outro incenso. Troquei, botei um incenso aqui, ó. Só tirei umas fotos para vocês verem como é que é, né? E aqui é o oratório. O nome oratório vem de orar, de oratório, né? E o ar, você bota o oratório, eu brinco porque é arte, né? É um altar da arte, meu altar da arte, é o meu oratório, né? Isso foi a minha construção simbólica, né? Aqui a gente vê, olha aqui, ó, como é que eu reuni os detalhes, parafusos que eu tinha, né? Uma coisa bem singela até. Elementos para conter o vidro, que era um outro elemento que para mim era muito importante, a coisa da profundidade, o vidro traz esse reflexo, essa reflexão, essa multiplicação de imagens. Quando você vê o fogo, olha só, ele multiplica, ele amplia a luz, né? Esses elementos a cola que eu coloquei aqui, numa massa colante, brilhante, dourada, né? Olha aqui, ó. Detalhe do parafuso, bem comido, inclusive, o parafuso. Aqui, inclusive, houve uma rachadura, tá vendo? Depois de pronto, ele rachou. As coisas não são todas prontas, ficam eternas, não, elas se modificam, e eu refiz, botei esse outro parafuso para segurar esse pedaço de vidro aqui, né? Por trás,
Aliás, eu botei orar Thorium, que eu queria botar arte, né? E escrevi reunir. Era um nome que eu tinha dado a esse trabalho, Oratorium Reunir, em 22, tá vendo? Mas eu, de fato, eu chamo ele de Oratorium. Eu não escrevo Oratorium mais, não. Mas deixa escrito aqui, não tem problema. Tem toda a aura, o axé, né, que a gente pode chamar de axé. A aura, para mim, em português, aura é axé, tá? Tem todo o axé do momento, né? Você vê pela pincelada, pela maneira que eu escrevi com toda a força isso aqui, e fixei, né, a cruzinha no meio, que é um ato de reunir. A cruz é uma reunião de dois sentidos, vertical e horizontal, bem no centro da rachadura. Então a gente pode perceber que tem todo um simbolismo aí nesse processo da construção, né, dessa minha reza, uma reza braba. E eu posso dizer para vocês e adiantar, deu certo. Toda a minha reza deu certo. Não é fácil, racha às vezes, como rachou, eu mostrei para vocês o vídeo, mas deu certo.